Graças a Deus. Muito bem, muito bem. Queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, irmãos amados, eu peço agora a tua atenção para a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Neste momento, nós vamos ler a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, para a nossa meditação. Esta mensagem que tem o tema, o chamado ao arrependimento. Vamos então, nós vamos ler apenas um pequeno versículo poderoso da Palavra de Deus para a nossa meditação com o Senhor. São Lucas, capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Este versículo poderoso é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Antes de eu entregar o recado do Senhor, eu quero fazer um convite todo especial da parte do Senhor. Desde já, todos os irmãos presentes e os irmãos ouvintes estão convidados a fazerem uma visita em nossas igrejas pentecostal, Deus e amor. A nossa sede é estadual das igrejas pentecostal, Deus e amor. Está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos cultos todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Também temos igrejas pentecostal, Deus e amor, em todos os bairros da Grande Manaus e em todo o estado do Amazonas, em todo o Brasil e para mais de 150 países do mundo. Você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal, Deus e amor, mais próximo da tua casa, e passar a congregar e preparar a tua vida, porque Jesus está voltando e você não é mais inocente. Não, você não é mais inocente. Deus o abençoe a todos.
vamos agora à meditação da palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gritaria, sem gaguejado, sem engano e sem mentira, para que haja arrependimento e conversão de almas e vida para o reino de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, o texto sagrado que nós lemos no princípio da mensagem está falando de arrependimento. E quem está mandando se arrepender é o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é o pastor Nonato, não. É o próprio Senhor Jesus Cristo que está mandando você se arrepender. A Bíblia Sagrada diz no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Não é o pastor Nonato, é Jesus falando. Lucas 5, 32. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Tudo que Deus quer do homem é o arrependimento dos seus pecados. Tudo que Deus quer da mulher é o arrependimento dos seus pecados. A Bíblia Sagrada diz no livro de 1 João, diz o apóstolo João, o apóstolo do amor. Não é o pastor Nonato falando, é o apóstolo João, na inspiração do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz 1 João 1, versículo 8. Se dissemos que não temos pecado nenhum, enganamos nós a nós mesmos, e não há verdade em nós. Irmãos queridos, irmãos amados, eu, pastor Nonato, eu sou homem pecador. E você não é pecador? E você não tem pecado? Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. O Senhor está falando com todos os moradores da terra. Deus está falando com o seu povo, e Deus também está falando com os ímpios. Deus está falando com todos os moradores da terra. Deus está chamando o homem para o arrependimento. Deus está chamando a mulher para o arrependimento. O Senhor colocou este tema muito forte e poderoso no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Porque Satanás está enganando as almas. Satanás está enganando o homem. Satanás está enganando a mulher. E o Senhor está, aleluia, chamando todos para o arrependimento. Porque a volta do Senhor está próximo. Porque o Senhor, Ele está cerca. Porque o Senhor, Ele está perto para arrebatar a sua igreja. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, os falsos profetas, eles não pregam a verdade para não ofender ninguém, para não humilhar ninguém, para não envergonhar ninguém, para não abater ninguém, para não tirar ninguém da igreja. Isso é mentira do diabo. Palavra de Deus não envergonha ninguém, não. Palavra de Deus não humilha ninguém, não. Palavra de Deus, ela liberta as almas que o diabo está enganando. A palavra de Deus liberta
as almas perdidas que o diabo está oprimindo. O próprio Senhor Jesus Cristo pregava e mandava o povo se arrepender dos seus pecados. Jesus está mandando você se arrepender, minha irmã, dos teus pecados. Jesus está mandando você se arrepender, meu irmão, dos teus pecados. A Bíblia diz, Mateus 4, versículo 17. Disse o Senhor Jesus Cristo. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Olha, já se passaram mais de 2000 anos. Jesus, quando ele pregava, ele dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Já se passaram mais de 2000 anos. Até hoje estamos aqui pregando o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho que tem o poder para transformar a vida do homem, quando o homem se arrepende dos seus pecados. O Evangelho que tem o poder para transformar a vida da mulher, quando a mulher se arrepende dos seus pecados. Porque se você aceitar o Evangelho, mas não se arrepender, não vai adiantar nada. Você vai continuar aquela velha mulher mundana. Se você aceitar o Evangelho e não se arrepender, meu irmão, não vai adiantar nada. Você vai continuar e permanecer aquele homem mundano. O Evangelho é poder de Deus para libertar e transformar os pecadores. A Bíblia Sagrada diz no livro de Marcos 1, versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus quer que você se arrependa, meu irmão. Deus quer que você se arrependa, minha irmã, e venha crer no Evangelho. Você tem que crer no Evangelho, porque se tu não crer no Evangelho é tempo perdido. Você tem que crer no Evangelho, no Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que pregou Jesus, o Evangelho que pregou os apóstolos, o Evangelho que vem pregando o pastor Nonato há 26 anos, o Evangelho do Reino de Deus, que tem um poder para transformar o bandido, o traficante, a prostituta, que tem um poder para transformar a mulher lésbica, transformar o homem afeminado, o homem sexualíssimo. O Evangelho do Reino de Deus que tem o poder para transformar o macumbeiro, o feiticeiro, o pai de santo, o bruxo. É somente o Evangelho do Reino de Deus que tem o poder de transformar a vida da mulher. É somente o Evangelho do Reino de Deus que tem o poder para transformar a vida do homem. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Mateus capítulo 3, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. João Batista, ele pregava e ele mandava o povo se arrepender e se converter, porque estava próximo o reino dos céus. Irmãos queridos, quantos tempos já passaram? Mais de 2000 anos que João passou nesta terra. Primeiro do que o próprio Senhor Jesus Cristo, pregando o arrependimento. Depois veio o Senhor Jesus Cristo, pregando o arrependimento. Depois veio os apóstolos, pregando o arrependimento. E até hoje sigamos pregando o Evangelho do Reino de Deus, para o homem se arrepender, para a mulher se arrepender. Porque se o homem não se arrepender dos seus pecados, ele vai perecer no seu pecado. Porque se a mulher não se arrepender do seu pecado, ela vai perecer no seu pecado. É o próprio Senhor Jesus Cristo que fala. Aleluia! Diz o Senhor Jesus Cristo, não é o pastor Nonato não. Lucas 13, versículo 3. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Jesus está falando: se não se arrependerdes, todos perecerão. O que é que Deus quer do homem? O arrependimento. O que é que Deus quer da mulher? O arrependimento. O que é que Deus quer dos moradores da terra? O arrependimento. Deus quer que o homem se arrependa, senão o homem vai perecer. Deus quer que a mulher se arrependa, senão a mulher vai perecer. Como pereceu o povo rebelde do tempo de Noé, o descendente de Caim, que não se arrependeram, que não se converteram e que foram destruídos pelas águas do dilúvio. Jesus está dizendo: de igual modo todos, se não se arrependerdes, se não se converterdes, perecerão. Deus quer que você se arrependa, meu irmão. Deus quer que você se arrependa, minha irmã. Senão tu vai perecer no teu pecado. Senão tu vai perecer na tua idolatria. Senão tu vai perecer no teu adultério. Senão tu vai perecer na tua fornicação. Senão tu vai perecer na tua prostituição. Senão tu vai perecer no teu lesbianismo. Senão tu vai perecer no teu homossexualismo. Senão tu vai perecer na tua maquiagem, na tua vaidade, na tua pintura, no teu pecado, no teu crime, no teu vício, na tua soberba, no teu orgulho, na tua arrogância, no teu egoísmo. Deus quer que você se arrependa, minha irmã. Deus quer que você se arrependa, meu irmão. O Senhor está falando com todos os moradores da terra. O Senhor quer que o homem se arrependa. O Senhor quer que a mulher se arrependa. O Senhor quer que você, aleluia, que está fazendo relação com outro homem, se arrependa. O Senhor quer que você que está fazendo relação mulher com a mulher se arrependa. O Senhor quer que você que praticou o aborto se arrependa. O Senhor quer que você que está fazendo as coisas erradas se arrependa. O Senhor quer que você que colocou a tatuagem, a marca da besta no teu corpo, o templo do Espírito Santo de Deus, se arrependa. O Senhor quer que você que roubou se arrependa. Você que praticou o furto se arrependa. O Senhor quer que você que está na idolatria se arrependa. O Senhor quer que você que está na fornicação se arrependa. O Senhor quer que você que está na prostituição se arrependa. O Senhor quer que você que está vivendo amigado se arrependa. O Senhor quer que você que está, aleluia, vivendo no adultério se arrependa. O Senhor quer que você que está adorando o televisão, a imagem da besta, se arrependa. O Senhor quer que você que está jogando, praticando qualquer tipo de jogo, se arrependa. O Senhor quer que você que divorciou se arrependa, porque só a morte pode separar um do outro e mais ninguém. O que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Marcos 10, versículo 9. O que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Então sabemos que o divórcio não é de Deus. O divórcio é obra do diabo, porque é o diabo que quer que o homem que divorcia para viver no pecado contra Deus. É o diabo que quer que a mulher se divorcie para viver no pecado contra Deus. Pois Deus abomina e aborrece o divórcio. Malaquias 2, versículo 16. Eu, o Senhor Deus de Israel, o Senhor Deus dos exércitos, Ele aborrece, Ele odeia, Ele abomina o divórcio. Então o divórcio é a abominação diante de Deus. Deus quer que você se arrependa, minha irmã. Você que já casou 2, 3 vezes, você está no adultério diante de Deus. Deus quer que você se arrependa, meu irmão. Você que divorciou e já casou 2, 3 vezes, você está no adultério diante de Deus. E Deus está chamando o arrependimento, porque tu tem uma alma, tu tem uma vida. A tua alma precisa de arrependimento.
A tua alma precisa de salvação. A tua alma precisa de vida eterna. E somente através de Jesus. E para o homem ser salvo, ele tem que se arrepender. Ele tem que se converter. E para a mulher ser salva, ela tem que se arrepender. Ela tem que se converter. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada fala, aleluia, Lucas 5,32, diz o Senhor Jesus Cristo, não é o pastor Nonato não, é Jesus. Pastor Nonato não é nada. Pastor Nonato é somente o instrumento, é somente o vaso, é somente o mensageiro, é somente o porta-voz, somente está entregando o recado de Deus. A palavra é de Deus, é o Senhor que está falando. O Senhor quer que vocês, aleluia, que está usando maquiagem, se arrependa. O Senhor quer que você que está usando pintura se arrependa. O Senhor quer que você que está usando vaidade se arrependa. O Senhor quer que você que está bebendo, fumando, usando droga se arrependa. O Senhor quer que você que está no crime se arrependa. É Jesus que está chamando o arrependimento. Lucas 5,32. Eu não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Se você é um homem pecador, Jesus está mandando você se arrepender dos teus pecados. Se você é uma mulher pecadora, Jesus está mandando você se arrepender dos teus pecados. A Bíblia Sagrada diz no livro de Ezequiel, disse o Senhor, não é o pastor Nonato, é o Senhor falando. Ezequiel 18:31, lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Meus queridos, irmãos amados, o mesmo Deus que falou com o povo de Israel e o povo de Judá, é o mesmo Deus que está falando com você, meu irmão, que está falando com você, minha irmã. O mesmo Deus que falou com Israel, que falou com Judá, é o mesmo Deus que fala com os moradores de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo. Não mudou nada. Deus é o mesmo. O mesmo Deus que mandava o povo lançar fora as suas transgressões, as suas iniquidades, os seus pecados. É o mesmo Deus que fala comigo, que fala com você agora. O Senhor quer que você se arrependa, minha irmã, desta depilação que você praticou. Você tirou a tua sobrancelha e passou uma tinta e fez uma tatuagem nos teus olhos. Agora Deus quer que você se arrependa deste pecado abominável que você praticou. Senão você vai prestar conta no juízo final. Deus quer, aleluia, que você se arrependa. Você que aumentou a pestana, emendou a pestana, ficou a pestana grande, e ainda fez o rabo de escorpião do lado. Fez um rabinho de escorpião do lado do olho. Agora Deus quer que você se arrependa, minha irmã. Se você não se arrepender deste pecado abominável que você praticou, você vai prestar conta no juízo final. Você vai prestar conta. Você tirou a sobrancelha, passou uma tinta, fez uma tatuagem no olho, emendou a pestana, com aquela pestona espantosa, grande, ainda fez o rabo de escorpião do lado. Você está em pecado, minha irmã. Deus quer que você se arrependa deste pecado. Deus
quer que você se converta deste erro que você praticou, minha irmã. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Você é propriedade divina. Você não é propriedade de Satanás, não. Você não é propriedade do diabo, não. Você não é propriedade do homem, não. Você é propriedade de Jesus, propriedade de Deus, propriedade do Espírito Santo. Jesus te comprou com o seu sangue. Deus quer que tu te arrependa, minha irmã. Deus quer que tu te arrependa, meu irmão, deste pecado abominável que você praticou, tirando a tua sobrancelha, emendando a pestana, fez uma pestona grande, com o olhão espantado, aquela pestona grande, emendado, colado, e ainda fez o rabo de escorpião do lado. Você está em pecado, você está desviada de Deus, você precisa conhecer a verdade. Jesus está falando com você, minha irmã. Jesus está falando com você, meu irmão. São João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus quer te libertar deste mal. Jesus quer te libertar deste demônio. Jesus quer te libertar deste pecado. Pero você tem que se arrepender. Pero você tem que se converter. Pero você tem que